internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Dicas de Leitura Espírita. Nós estamos agora tratando do apóstolo do Espiritismo, das obras de Leon Denis, um autor clássico extremamente importante, que nos programas anteriores nós tecemos várias considerações. Hoje, nós vamos tratar da obra Depois da Morte, que é uma obra que particularmente me é muito cara, muito querida. É uma obra onde Leon Denis, que publicou em 1897, trata das questões depois da morte, da vida depois da morte. Ele alonga o nosso olhar, o olhar da vida, amplia o olhar da vida além do túmulo e tece várias considerações. É um livro que marcou muito o Espiritismo, porque ele foi escrito num momento em que Leon Denis estava assim, no auge da sua construção intelectual, depois de ter partilhado de alguns breves momentos com Allan Kardec, e tem em seguida se transformado num apóstolo do Espiritismo, num divulgador do Espiritismo, como nós dissemos anteriormente. Então, essa obra é assim, uma síntese do pensamento de Leon Denis. E a sua forma de escrever, ele escrevia um poema em forma de prosa. Então, é uma leitura fácil, você vai lendo de uma forma tranquila, tratando de assuntos densos, de assuntos filosóficos, científicos, religiosos, com muita propriedade. Como era um pesquisador nato, dotado de uma vasta biblioteca, onde ele pesquisava, participava de muitos conceitos e muitos conselhos, ele tinha muito conhecimento. Ele estava vivendo, nessa época, aquilo que foi o surgimento que se conhece hoje como psicologia, psicoterapia, psicanálise. Os movimentos que vinham na Universidade de Salpêtrière, com Pierre Janet, o Dr. Charcot, Freud, que estudou, fez cursos nessa universidade, Jung, e faziam as primeiras reuniões, os primeiros congressos para tratar das questões que hoje entendemos como psiquiátricas, psicológicas, psicanalíticas. Ele participou disso, porque se confundia muito as questões histéricas das mulheres e dos homens, ou alguns fenômenos, com o fenômeno mediúnico. E ele tinha um conhecimento abalizado para tratar dessa questão. Então, Leon Denis escreve esse livro Depois da Morte nesse momento. E a sua introdução já é uma aula, já é uma coisa maravilhosa, né? Porque ele começa falando das nações que passaram e que hoje não se ouve falar mais nada. As pessoas que lutaram, que brigaram por poder, por riqueza, por isso, por aquilo, e hoje ninguém se lembra mais. Eles estão deitadas, nações deitadas, bandeiras caídas, corpos enterrados, e o que sobrou? Sobrou o espírito imortal, aquele que prossegue a vida após a morte do corpo físico. Então, nessa obra, ele trata do antes de Allan Kardec, das crenças que existiam, numa busca histórica, num resumo histórico muito importante, e depois ele passa pelo Espiritismo, aponta algumas questões importantes para se refletir enquanto espírita, e depois ele projeta o futuro da humanidade, traz algumas reflexões importantes. Então, na própria primeira parte, quando ele trata de crenças e negações, ele vem lá das doutrinas secretas, fala da Índia, do Egito, da Grécia, fala da Gália, que às vezes não é considerada, porque ela está dentro do que hoje nós conhecemos como França, né? O cristianismo toca na questão do materialismo e do positivismo, na crise moral que existia à época, particularmente no século XVII, século XVIII, começo do século XIX. Aí ele começa a tratar dos problemas que tudo isso trouxe. Toda essa evolução sociocultural da humanidade cai numa série de problemas sobre a alma imortal, sobre o universo e Deus, as existências, se elas são plurais ou não, a vida para que serve, o que é a morte, as objeções. Ele faz um debate filosófico sobre isso, sem ser uma coisa chata, eu repito. É uma escrita muito gostosa, muito assim, aprazível. E depois ele adentra pelo mundo invisível, onde ele vai tratar de vários aspectos do Pentateuco kardeciano, onde ele vai tratar de várias questões da sua própria prática espírita, do seu estudo. Ele faz como se fosse um resumo do que é o espiritismo. Muito bem feito, por sinal. Trata da mediunidade, dos fenômenos espíritas, dos erros, dos perigos e inconvenientes do espiritismo, aquilo nós precisamos prestar atenção. E aí ele avança. Quando ele avança, ele projeta o futuro do homem.
E aí ele vai tratar do homem psíquico, né? O ser psíquico. Ele vai tratar do momento da morte, dos fluidos, da chegada no espaço, a vida superior, a vida na espiritualidade. Vai tratar dessa questão dos espíritos inferiores, né? E da reencarnação, entre outros assuntos. Para depois ele traçar, na última parte desse livro, diante de todos esses conhecimentos, que seguir um caminho reto. Ele chama de caminho reto. Que medidas adotar para nós sairmos bem do corpo e prosseguirmos na vida depois da morte, que é o título desse livro. Ele vai tratar de egoísmo, caridade, o dever, o amor, a prece, o trabalho, o estudo, a educação, nos chamando a atenção para várias questões. Então, é uma obra que, eu me lembro quando eu li a primeira vez, há muitos anos atrás, causou grande impacto pela força da escrita. Esses homens dessa época refletiam muito, eles estudavam muito, eles analisavam muito, integravam muito conhecimento, né? Fazem parte dessa época Pierre Janet, faz parte dessa época Freud, Carl Gustav Jung, né? Friedrich Miers, e outros tantos pensadores que forjaram a base do conhecimento que nós temos hoje. Então, é importante ir nessa base, para entender como eles construíram esse raciocínio, além de ter informações que eles pesquisaram em livros que você não acha hoje. As pessoas se esquecem disso. Ah, não, eu vou pesquisar, eu vou achar. Não acha. Nem na própria internet é fácil você achar algumas obras que eles tinham à mão na época, nas bibliotecas que eram vetustas, eram grandes, tinham vários volumes, era comum nas grandes cidades ter bibliotecas, escolas, as casas, as pessoas tinham um espaço onde guardavam muitos livros, porque era um meio de se comunicar. Da mesma forma que nós temos hoje gigabytes, terabytes de arquivos guardados, eles tinham os livros. Então, pessoal, dá uma lida nesse livro com muito carinho, pega essa obra depois da morte, vai lendo, vai se passando, e nós vamos ter um material para conhecer o Espiritismo, para entender a amplitude do Espiritismo, material para estudo, para palestras, para enriquecer a nossa vida no Espiritismo e a nossa vida pessoal. Passa lá, dá uma olhadinha, Jesus conosco sempre.